Temos agora o exercício 46, em que nos diz que temos uma comporta, como a que está representada aqui na figura, okay? Portanto, articulada aqui em B, okay? Que assenta aqui em A, com 4 metros de largura que pode rodar em torno do ponto B. Considerando que a comporta se apoia sem atrito no ponto A, pedem-nos para determinar a força total que a pressão de água exerce sobre a comporta. Na linha B, a força horizontal exercida pela parede no ponto A, H de A, e por fim as reações na rótula B. Okay? É isso que queremos determinar. Bem, a primeira coisa que devemos fazer é realmente representar o nosso diagrama de corpo livre aqui daquilo que temos, que é da nossa comporta, do nosso sistema. Vou aqui destacar esta parte da figura, okay? Tirar aqui isto para podermos fazer aqui ao lado de forma a não estragar o desenho e, portanto, podemos aqui representar o nosso esboço, portanto, aqui da comporta. Bom, vamos então representar aqui as nossas forças. Primeiro de tudo, aquilo que podemos aqui representar não seria, reparem, a reação em A. Nós, se, como vocês aprenderam, representarmos de uma forma ou de outra o sentido, okay, da nossa reação, se representarmos assim ou se representarmos no sentido contrário, portanto, pouco ou nada isto vai chatear-nos. A única questão é, se nos der um valor negativo, já sabemos que aquilo que se refere é o quê? Que nos enganamos na orientação. Está bem? Portanto, vou aqui deixar isto representando então o nosso H de A. E aqui em baixo vamos então tentar representar as nossas reações na rótula B. Ora, na rótula B nós vamos ter então algo muito semelhante ao que representamos ali em cima. Eu só vou aqui mudar a cor, okay? Só para ter aqui a possibilidade de novo sentido. Portanto, falta-nos aqui e aqui representar a nossa reação em B. Bem, portanto, aqui seria a reação horizontal e, como é óbvio, aqui vou representar a nossa reação vertical. Bem? Bom, nós sabemos, para além disto, existe o quê? A força que a água vai exercer sobre a nossa superfície da comporta, não é? Portanto, vamos aqui introduzir mais uma força, e esta força, reparem, se eu considerar que aqui seria então a altura do centro de gravidade, nós aquilo que vamos ter é ligeiramente abaixo, okay, o ponto de reação. E, portanto, eu agora aqui vou colocar a nossa reação e vamos lhe chamar então a isto o nosso F, aquilo que queremos aqui determinar. Okay? Portanto, os pedidos estão aqui representados, é a força, okay, que aqui é exercida, as reações em B, portanto, horizontal e a vertical, e temos ainda a reação horizontal em A. Porquê não temos reação vertical em A? Porque, como o próprio enunciado nos disse, dizemos que a comporta se apoia sem atrito no ponto A. Portanto, desta forma, não há reação aqui na parte vertical. Está bem? Bom, vamos agora aqui só determinar o comprimento da nossa comporta nesta direção, porque queremos saber qual é que é a sua área, não é? Portanto, vamos aqui fazer este cálculo auxiliar. Como é óbvio, este comprimento não é mais nem menos do que o quê?
é como se fizéssemos o teorema de Pitágoras, não é? Portanto, vamos dizer que há de ser igual à raiz, e se vocês tiverem em português, ou se vocês tiverem em inglês, ok? Portanto, eu tenho o meu Excel em português, portanto, aqui aparece raiz quadrada de um número também. Portanto, vamos usar aqui a nossa equação. E agora o que é que temos? Temos 9 ao quadrado mais os 7, okay, ao quadrado. Portanto, temos aqui então o nosso comprimento da comporta nesta direção. Bom, posto isto, agora o que é que temos que fazer? Como eu vos disse, apresentar aquilo que seria utilizado para a determinação da força da linha A, não é? Portanto, vamos aqui colocar que para a resolução da linha A nós queremos obter a nossa força igual então ao nosso... A equação já nós sabemos, mas vou voltar a escrever. Okay. Portanto, há de ser o ρ vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura do centro de gravidade, vezes a área. Reparem que estamos em coordenadas planas, superfícies planas. Okay? Vamos continuar. Portanto, desta forma, a nossa força será então, a nossa força de impulsão, como é evidente, será então dada pelo ρ. Atenção que o ρ é o ρ da água do mar, 1024, como temos aqui, vezes então a aceleração gravítica, vezes agora temos que determinar a altura do centro de gravidade. Ora, a altura do centro de gravidade, vocês reparem, nós temos aqui até ao fundo 17 metros. Então, e temos aqui 7 metros. Portanto, é como tínhamos o exercício anterior. Portanto, vamos ter aqui 17 menos 7, ok? Vamos então considerar isso. 17 menos 7, portanto, temos a altura até aqui. E depois o que é que vamos ter que considerar? Vamos considerar metade, não é? Ora, metade está localizada onde? Isso mesmo. Portanto, 7 a dividir por 2. E agora multiplicamos pela área. Vamos multiplicar pela área. Qual é a área? Atenção que esta é a força. Hein? Portanto, o que é que ele está a ver? A força está a ver o quê? Está a ver os 11,4. Ok? Vou colocar a célula. Vezes quem? Vezes então, vezes quanto? Exatamente, vezes a profundidade que já tínhamos aqui colocado anteriormente, que era os 4 metros. Bom, desta forma temos aqui o valor. Okay. Isto vem em Newton. É a nossa força de impulsão. Portanto, se quiserem, até podíamos aqui colocar isto, visto que é um número já bastante grande, em kN. Portanto, é só pegarmos neste valor e dividirmos então por 1000. Temos aqui já o valor arredondado. Okay? Muito bem, a linha A está respondida, agora queremos determinar a linha B. Para o fazermos, o que é que necessitamos? Necessitamos de pensar no nosso diagrama de corpo livre e, para além de fazermos a resolução do nosso somatório das forças verticais igual a 0 e somatório das forças horizontais igual a 0, também podemos fazer o quê? Somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a 0. E vocês reparem, preciso saber a distância que vai desde o ponto B até o ponto de aplicação da força F. Preciso saber ainda, como é óbvio que já sei, aqui a distância que vai fazer com que a comporta abra. Portanto, e que está aqui relacionada com o H de A. Por isso, vamos por partes. Não é? Já percebemos por onde é que isto segue, mas agora vamos por partes, que é, primeiro de tudo, determinar
o nosso ponto de aplicação da fossa. Da força de impulsão. Portanto, vamos aqui agora considerar a distância YCP, dizer que ela há de ser igual ao Y do centro de gravidade mais o momento de inércia segundo do centro de gravidade, segundo x, a dividir pelo Y do centro de gravidade vezes a área. Muito bem, esta é a nossa equação. O que é que nós vemos aqui? Que necessitamos de determinar, ao fim e ao cabo, esta localização, não é? Onde é que está o nosso centro de gravidade. Então vamos ver se, primeiro de tudo, conseguimos aqui determinar a distância, se nós representarmos isto, que vai até a superfície livre, certo? Portanto, vou aqui tentar acrescentar isto, colocando aqui umas linhas auxiliares. Vamos aqui continuar, só para isto daqui fazermos aqui um ângulo, não é? E este ângulo é o θ, correto? Vamos aqui inserir okay. Queria aqui introduzir um ângulo, portanto vou aqui considerar um símbolo também para este ângulo. E como o chamei θ, aqui vamos utilizar a sua representação correta. Portanto, temos aqui o θ, que é o ângulo que aqui está a ser feito. Eu vou representar aqui com uma linha. Okay. Vamos aqui considerar que isto está a representar o nosso θ também. Bom, o que é que nós vemos? Vemos então aqui a nossa distância y. Muito bem, então nós percebemos que esta distância y, primeiro de tudo, tem que determinar o y do centro de gravidade. Então vamos ver quanto é que é. Quanto é que eu tenho daqui até aqui? 10. Certo? Então vamos ver. O nosso, quanto é que vale esta distância que vai desde o ponto A e vamos aqui chamar o ponto O. Desculpa, vou pôr aqui o ponto A. Portanto, a distância, vamos aqui colocar em baixo, que vai desde o ponto O até o ponto A, distância de A até O, vai ser determinada então como 10, vamos lá ver, isto é como se fosse 10, que é o cateto oposto, a dividir por seno de θ, correto? Seno de θ. Ora, para isto, eu necessito de determinar o ângulo θ. Certo? Como é que podemos então determinar o nosso ângulo? Exatamente, reparem. Nós sabemos que este ângulo θ, que aqui está em cima, também é o mesmo ângulo θ que aqui está em baixo. Portanto, eu, de qualquer das maneiras, consigo determinar este ângulo θ. Vamos aqui fazê-lo, não é? Portanto, θ há de ser igual. Vamos, por exemplo, dizer que há de ser igual a cujo seno é dado por cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Ok? E então, agora é só fazermos aqui a conta. Ok, de 7 a dividir por 11.4. Muito bem, temos então aqui algo que nos surpreende, não é? Reparem, como é que um ângulo tão baixo? Não, o erro está
que a gente não fez a conversão disto para radianos. Portanto, tínhamos que fazer a conversão disto para radianos. Basta-nos então dividir por π. Exato, estamos a fazer uma array de 3 simples, não é? E multiplicar por 180. E desta forma temos aqui que o nosso ângulo θ é de 37,9 graus. Muito bem. Então, com base nisto, já podemos determinar a nossa distância, sendo que a nossa distância vai ser então igual a 10 a dividir pelo seno, não é? Mais uma vez, não esquecer o seguinte: nós aquilo que estamos aqui a fazer, agora sim tinha que ter convertido este ângulo, okay, em radianos. Ok, não é, uma vez aqui a dividir. Ok, agora sim temos então aqui que a nossa distância é de 16,3 metros. Okay, é a distância, volto a referir, é a distância que vai desde o ponto O até ao ponto A, certo? Bom, com este valor, o que é que vamos fazer? Vamos então agora determinar qual é que é o nosso centro de impulsão, certo? Para isso, necessitamos de saber que o centro de gravidade estará a metade da A e B, portanto, metade da A e B, distância, portanto, do ponto A até ao centro de gravidade, como é óbvio, será 11,4 dividido por 2, certo? 5,7 metros. Então agora o nosso y do centro de impulsão, vamos aqui representá-lo, ycp, será igual então, portanto, o nosso y do centro de gravidade mais 5,7. Okay? Desta forma obtemos aqui o nosso y do centro de gravidade desde a superfície livre. Reparem que é importante realmente a gente manter esta coerência. Depois vamos agora determinar o nosso momento de inércia. Ora, uma placa plana é dada por base vezes altura ao cubo sobre 12. Ora, a nossa base são 4 metros. Vamos multiplicar pela sua altura, 11,4, que é o valor que nos tinha dado, elevá-lo ao cubo e dividir por 12. Okay? Desta forma, temos aqui, neste termo, o nosso momento de inércia. Vamos agora dividir isto pelo nosso, primeiro de tudo, vou ter aqui y do centro de gravidade, não é? Que já tínhamos feito antes, multiplicado por quem? Pela área. E a área já tínhamos feito cá em cima, se não... já tínhamos, já era utilizado aqui em cima, mas temos aqui que colocá-lo outra vez. Okay? Portanto, será dada por L vezes comprimento. Ok, falta-nos um parênteses para fechar isto corretamente, aceitar, e portanto o nosso centro de impulsão localiza-se aproximadamente, vamos pôr aqui duas casas decimais, 22,48 metros desde a superfície livre em direção, com direção Y. Certo? Muito bem. Queremos agora
continuar a resolução como tínhamos referido. Portanto, vamos considerar então o nosso somatório dos momentos. Portanto, desta forma, deixem-me ver se tenho aqui exata possibilidade de escrever uma equação. Portanto, vamos aqui colocar o somatório dos momentos, dos momentos em relação ao ponto B, certo? E então vamos aqui dizer que o nosso é inferior, portanto, momentos em relação ao ponto B será igual a 0. Bom, tendo isto escrito, agora aquilo que temos que determinar é a expressão, não é? Então vamos lá ver o que é que daqui resulta. De acordo com esta expressão, o que é que daqui resulta? Vocês devem ter feito uma notação em que, se fizerem rodar em relação ao ponto B no sentido horário, tem um determinado valor, positivo ou negativo, e no sentido anti-horário, outro valor, positivo ou negativo. Bom, no caso que aqui está, nós vamos considerar que tudo aquilo que nos faça rodar no sentido anti-horário vai ser considerado positivo. E, portanto, vamos considerar então aqui o nosso H de A, okay? Multiplicado por quem? Por 7, okay? Que é a distância nessa orientação que nós temos desde o ponto B até o ponto A, menos F, que é a força de impulsão, vezes quanto? Aquilo que sobra, não é? Aquilo que sobra. Quanto é que sobra desde o centro de impulsão até ao bordo da placa, ou até ao ponto B? Portanto, só temos que fazer as contas, não é? Portanto, se temos ali... Esperem, vou aqui sair ainda e tentar fazer aqui essa conta auxiliar. Nós tínhamos então que o nosso Y de centro de pressões é 22,48. Já tínhamos visto quanto é que valia desde lá da superfície livre até ao ponto A. Valia os 16,3. E então, vamos ver. Então significa que desde o centro de impulsão, distância desde o centro de impulsão até ao ponto A, há de ser igual a quanto? Vamos aqui colocar. Será igual a estes 22,48, está certo? Menos os 16,3. Portanto, temos, desde o centro de impulsão até o ponto A, 6,9, 19 metros. Então, significa que a distância que vai desde o centro de impulsão até ao ponto B é dada, como é óbvio, pelo complementar da placa, não é? Portanto, há de ser igual aos 11,4 menos estes 6,19, 5,21 metros. E é esta a distância que vamos colocar aqui, 5,21. E isto tem que ser igual a 0. Ora, desta forma, nós já sabemos a força de impulsão, portanto, a nossa reação no ponto A será facilmente determinável resolvendo esta expressão e vamos obter o valor de, vejam lá, portanto, será igual à nossa força de impulsão, que tínhamos aqui anteriormente determinado, vezes os 5,21, ok? E depois vamos dividir isto por 7, que é o que estava ali a faltar. Portanto, temos aqui a reação se quisermos também em kN, que é para isto ficar com o melhor aspecto. Bom,
temos aqui então a resposta à linha B. Bom, agora, para finalizar, temos que passar à determinação das reações na rótula, não é? Portanto, como eu vos tinha dito, vamos aplicar uma equação semelhante a esta, só que agora relativamente ao somatório, não das forças, dos momentos, desculpem, mas em relação às forças, ok? Agora vamos fazer as forças horizontais igual a 0 e desta forma escrevemos aqui que H de B, certo? Mais, reparem, quem é que temos mais? Temos a componente horizontal da força de impulsão. Portanto, a nossa força de impulsão terá como componente horizontal o F vezes o seno de θ, e agora tiramos, como é óbvio, o H, componente horizontal. E isto vamos dizer que é igual a 0. Ora, daqui podemos então resolver que H de B será igual. Portanto, vamos aqui colocar para o nosso H de A. E agora vou utilizar aqui em kN, visto que já tínhamos estes valores, menos o F vezes seno daqui dos 37. Como é óbvio, tenho que converter isto em radianos. E, portanto, dá-nos o valor de 804,9 kN. Ora, de forma semelhante, vamos fazer a resolução do somatório das forças verticais, também igual a 0, e agora dizemos que VB, okay, menos F cosseno de θ é igual a 0. Portanto, o nosso VB será igual kN. Bom, com isto o que é que nós podemos aqui destacar? Podemos destacar os resultados, não é, que obtivemos. Vocês reparem, vamos fazer aqui uma breve análise a estes resultados. Nós obtivemos o valor da força de impulsão, okay, que vai atuar então naquela superfície que está ali, de 6.184,9 kN, certo? Esta é a força de impulsão que aqui atua. Nós temos então a reação do apoio A, que é aqui na parede, resulta numa força de 804,9 kN. Vocês reparem, realmente a força que esta parede tem que exercer para suportar todo este fluido que aqui está, comparada com a força de impulsão, é bastante menor, certo? Mas vocês reparem ainda mais, o nosso apoio, a nossa rótula que aqui está, ainda está sujeita, como é óbvio, a estes dois valores que aqui estão. Desculpem, eu enganei-me aqui a dizer o HDA é 4.602,7, não os 804,9. Portanto, a reação no ponto A é bastante significativa ainda. Realmente faz todo sentido. Porquê? Porque grande parte da água exerce
pressão aqui. Okay? Se nós imaginássemos aqui um diagrama de pressões, veríamos aqui isto a ter um determinado valor, mas depois o tal trapézio que nós iríamos obter. Bom, isto é realmente bastante significativo porque temos 4602.7 aqui como reação. A nossa reação horizontal é pequena, ok? Aqui na rótula é os tais 804.9 que aqui estão, mas a nossa reação vertical já é da mesma magnitude que é a reação horizontal. E isto faz algum sentido em termos de equilíbrio de forças, não é? Certo? Bom, espero que tenham compreendido o exercício e caso tenham dúvidas, façam favor.